Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica aplicada. No vídeo passado estudamos os diodos, especificamente os diodos de silício, e vimos um projeto utilizando diodos retificadores e diodos de sinal. O tema da videoaula de hoje é o dispositivo eletrônico mais revolucionário da história, o transistor, especificamente o transistor bipolar de junção. Os transistores possibilitaram a substituição das válvulas. Pense nisso, eles substituíram aquelas enormes válvulas nos equipamentos, o que contribuiu para a diminuição do espaço físico dos circuitos eletrônicos. Consequentemente, com isso surgiu o circuito integrado e aí possibilitou a construção de computadores cada vez menores. E hoje você sabe que você tem aquele computador no seu bolso, o seu smartphone, que com certeza é de acordo, graças à invenção do transistor. Certo? Vamos conferir o transistor bipolar de junção no curso de hoje, ver algumas características, e o projeto de hoje é um dispositivo para a lógica digital, como polarizar um transistor na região de saturação de forma adequada, seguindo as suas características selecionadas a partir do datasheet. Conteúdo interessante hoje, como sempre. Let's get started! Hoje então vamos estudar o transistor bipolar de junção. Esse é o nome dele, TBJ. Você vai encontrar também escrito em alguma literatura o TJB, transistor de junção bipolar, mas é a mesma coisa. O símbolo de um transistor no circuito, símbolo que você vai encontrar em diagramas esquemáticos, é este aqui. Então este é o símbolo circuital de um transistor bipolar de junção, e você conhece o terminal base, que é esse aqui, o coletor e o emissor. Esse aqui é um transistor NPN. Temos também os transistores NP, que apresentam este símbolo em um circuito. Aqui é a base, aqui é o emissor e aqui é o coletor, estes três terminais. Note que o PNP apresenta essa seta para dentro e o NPN essa seta para fora. Isso é das características construtivas destes dispositivos. Eu vou deixar o material de apoio, como sempre, aí na descrição para download. Clique em mostrar mais, você tem acesso. Esse material de apoio traz muitas características, curvas destes dispositivos, aspectos construtivos para quem tem curiosidade, e também muitas equações para projetos com transistores. Vamos agora fazer uma analogia entre transistores e diodos. Vamos pegar como exemplo um transistor NPN, que tem este símbolo aqui, como acabamos de ver, nossa base, o coletor e o emissor. Certo? Aqui está o transistor NPN. Veja que temos aqui a setinha, e essa junção base-emissor podemos fazer uma analogia com um diodo, que estudamos no último vídeo de eletrônica aplicada. A seta apontando aqui para baixo, então temos aqui o diodo. Certo? E a junção base-coletor podemos enxergar como um outro diodo voltado para cima. Temos aqui um segundo diodo voltado para cima. A união dos anodos é a base, aqui é o coletor e aqui é o emissor. Essa é a analogia entre um transistor NPN e dois diodos. E aí vamos fazer o mesmo com o PNP. O PNP que tem a seta voltada para dentro, como vimos antes, tem este aspecto aqui, base, coletor, emissor. E aí, como a seta está apontando para cima, o diodo também vai apontar para cima, e o outro diodo, que é a junção base-coletor,
aponta para baixo. Então a união dos catodos é a nossa base no PNP. Aqui é o emissor e aqui é o coletor. Então aqui estamos analisando, fazendo analogia para o transistor NPN e aqui para o PNP. Pois sabemos que os diodos são formados por uma junção PN. Por isso que os transistores têm essa característica NPN e PNP. Então, conhecendo isso, vamos tomar como exemplo o transistor NPN, o mesmo vale para o PNP. Você se lembra como polarizar diretamente e reversamente um diodo? Lembra da aula passada? O diodo que tem o anodo e o catodo. Se aplicarmos uma tensão maior no anodo, ou seja, mais volts aqui em relação ao catodo, vamos colocar assim, mais volts aqui e menos volts. Imaginem um potencial maior aqui, em relação aqui estamos polarizando ele diretamente. Se aplicarmos uma tensão menor no anodo e maior no catodo, aí estamos reversamente, polarizando reversamente ou inversamente, como você preferir. Conhecendo esse fato, o mesmo vale para o transistor. Então agora você vai saber exatamente como polarizar um transistor bipolar de junção. Os transistores de efeito de campo é outra história, vamos estudar aqui no curso, nas próximas aulas, mas o bipolar de junção, para você polarizar nas 3 regiões possíveis. É a região de saturação, corte e a região ativa. Na saturação e no corte, utilizamos o transistor como uma chave simples, é o projeto da aula de hoje para sistemas digitais e outros sistemas, driver de potência, entre outros. Na região ativa, o transistor está apto para trabalhar como um amplificador, que também veremos aqui no curso projetos de amplificadores, amplificador de tensão, amplificador de corrente, e você pode desenvolver isto com transistores. Aplicando-se um sinal de baixa amplitude na entrada do amplificador, teremos na saída um sinal com amplitude maior. Por exemplo, como fazer para saturar o transistor? Você precisa polarizar a junção base-coletor de forma direta e a junção base-emissor também de forma direta. Polarizando essas duas junções de forma direta, você satura o transistor. E podemos imaginar que ele funciona no mundo ideal como um curto-circuito. Beleza? Então podemos utilizá-lo como uma chave convencional. Na região de corte, um detalhe que esqueci de mencionar. Polarizar diretamente é muito simples. A tensão na base tem que ser maior que a tensão no coletor, então esta junção é diretamente polarizada, e a tensão na base tem que ser maior que no emissor. Com isso, polarizamos a junção base-emissor diretamente, assim estamos saturando o transistor. Para colocá-lo na região de corte, temos que polarizar reversamente, junção base-coletor, e reversamente a junção base-emissor. Como fazemos isso? Uma tensão maior no emissor em relação à base e uma tensão maior no coletor em relação à base. Ali ele está na região de corte e no mundo ideal ele funciona como um circuito aberto. E na região ativa, para que ele possa trabalhar como amplificador, temos que polarizar a junção base-coletor reversamente
e a junção base-emissor diretamente. Dessa forma, o nosso transistor bipolar de junção pode trabalhar como um amplificador de sinais, pois ele está na região ativa. Então é muito simples. A tensão no coletor tem que ser maior que a tensão na base. Com isso, eu satisfaço essa condição, base-coletor reversamente polarizado, e a tensão na base tem que ser maior que a tensão no emissor. Satisfaço essa outra condição e o transistor está daí na região ativa. Com isso podemos projetar amplificadores e veremos ainda aqui no curso. E qual é a forma mais simples de polarizar transistores? Utilizando resistores, que a partir de resistores podemos desenvolver o projeto para garantir estas condições aqui de modo que a tensão esteja correta. Então chamamos as tensões em cada um dos terminais do transistor de VB, que é a tensão de base, VC, que é a tensão de coletor, e VE, que é a tensão de emissor. E a tensão de base, você imagina o seguinte: coloque um multímetro entre a base e o terra do circuito. O terra sempre será a referência. Tensão de coletor é um voltímetro entre o coletor e o terra, e tensão de emissor é um voltímetro entre o emissor e o terra. O modelo AC dos transistores você deve conhecer para a análise de circuitos amplificadores. Só para dar uma prévia para vocês, temos o modelo T, que consiste em uma fonte de corrente, e aqui em algumas literaturas representam a junção base-emissor desta forma. Então temos o emissor, a base e o coletor. E temos o modelo π. O modelo π é a nossa fonte de corrente. E aí temos a junção aqui. Base, coletor, emissor. Essas são as representações para uma posterior análise AC que veremos. Lembrando que o transistor é uma fonte de corrente controlada, como vimos já previamente nas primeiras videoaulas, quando estávamos estudando circuitos elétricos. Lembram das fontes controladas? O transistor é uma fonte de corrente controlada. No caso bipolar de junção, é uma fonte de corrente controlada por corrente. E o transistor de efeito de campo, como estudaremos mais à frente, é uma fonte de corrente controlada por tensão. Isso veremos mais detalhadamente. Outro detalhe que podemos adiantar para vocês são as configurações possíveis, onde trabalhamos com circuitos amplificadores. Quando temos o emissor em comum entre a entrada e a saída do circuito amplificador, esta é uma configuração emissor comum para circuitos amplificadores. De maneira análoga, quando temos o coletor do transistor em comum na entrada e na saída de um circuito amplificador, configuração coletor comum. E também podemos encontrar modelos em que teremos a base do transistor em comum entre a entrada e a saída do circuito. Esta é uma configuração em base comum. Cada uma das configurações tem as suas topologias e tem as suas análises características que estudaremos mais à frente. Chegamos à hora do projeto teórico aqui da nossa videoaula de eletrônica aplicada. Vamos polarizar um transistor na região de saturação. Vamos garantir que esse transistor trabalhe como chave, tanto na região de saturação quanto na região de corte. Com isso podemos elaborar um circuito inversor já da lógica digital. Então imaginem o seguinte: vamos pegar um transistor NPN. Ele terá um resistor no seu coletor, que vamos chamar de RC,
e o resistor na base RB. Esta é uma topologia típica de um transistor trabalhando como chave. E vamos imaginar que esse transistor, que no circuito tem a referência Q, Q1, Q2, Q3, esse é o Q1, vamos colocar, ele é um transistor 2N2222. Um transistor típico de chaveamento, pois ele pode trabalhar a frequências mais altas. Vamos aplicar um sinal de entrada aqui, VI, e temos a nossa fonte de tensão VCC, que alimenta o circuito. Eu preciso projetar o circuito para garantir a região de corte e saturação, de modo que eu aplique uma entrada conhecida na base, através de RB. Portanto, eu preciso projetar RB e RC, determinar os valores destes resistores para garantir estas características. Mas eu preciso, para isso, conhecer os detalhes desse transistor aqui. Dois parâmetros que serão necessários. O HFE e a corrente de coletor na saturação. Estes dois parâmetros aqui são necessários para projetarmos RB e RC. E estes dois parâmetros vamos buscar no datasheet. Acompanhe comigo. Para encontrar o datasheet, você joga no Google 2N2222, vai ter acesso ao PDF e está aqui. Esse é o encapsulamento que eu vou usar, o TO92. O 2N2222 também existe em encapsulamento metálico, mas as características são muito semelhantes. Precisamos do HFE e da corrente de coletor de saturação. O HFE está aqui na página 3 e tem um valor máximo de 300. Já vamos considerar um valor máximo. Você pode considerar o valor mínimo no seu cálculo, se você preferir, no caso aqui é 100. E vamos utilizar a nossa IC de saturação baseando-se no VCE de saturação, que é a tensão entre o coletor e o emissor. Portanto, a corrente para a VCE de saturação, que é este parâmetro aqui, é 150 miliamperes. Vamos aplicar estes dados no nosso projeto, então. De posse dos dois parâmetros de datasheet, vamos imaginar a seguinte curva que eu quero na entrada. Então, sinal de entrada VI, aqui é no tempo, VI em volt. Então vamos determinar 5 volts e vamos dizer que a VCC do circuito também será 5 volts. E aqui a saída será no coletor, portanto, tensão de coletor. Eu posso traçar aqui um gráfico, tempo, tensão de coletor em volts, aqui é o zero. Eu quero a seguinte resposta do meu sistema. Eu aplico uma entrada retangular, ou uma onda quadrada mesmo, duty cycle 50%, de 5 volts, e eu desejo obter na saída, aqui é 5 volts, o inverso. Vejam que isso é um circuito inversor. Quem já estuda eletrônica digital já vai se identificar. Mas eu preciso projetar estes dois componentes para garantir que ele atue como um inversor de forma adequada. Pois é uma fonte de corrente controlada por corrente, preciso projetar RB e projetar o RC para esta aplicação aqui. O resistor de coletor você encontra com a seguinte equação. RC é igual a VCC sobre IC de saturação. A corrente de saturação, considerando esta malha aqui do circuito, temos aqui esta resistência, portanto, a minha tensão é 5 volts, você já identificou a lei de Ohm, aqui VCC sobre IC de saturação. VCC é 5 volts, IC SAT é 150 mili,
vai encontrar um valor muito próximo a 33,33 ohms. Este é o valor deste resistor aqui, 33,33. E agora temos que projetar o RB. A corrente de base é igual, muito próxima, melhor dizendo, à corrente de saturação, IC de saturação, dividido pelo HFE. Substituindo os valores, você vai encontrar um valor muito próximo a 500 microamperes. Para garantir a saturação, vamos considerar uma corrente de base um pouco maior, por exemplo, uns 700 micro. Então, considerando 700 micro, eu calculo o RB baseando-se nessa malha aqui. Então, é o VI menos a tensão base emissor, que é aquela queda típica dos diodos de 0,7 volts, dividido pela corrente. A corrente de base, que eu vou arbitrar um valor um pouco maior aqui. O RB é igual ao VI menos VBE, que é o 0,7 volts, sobre a corrente de base arbitrada, 700 microamperes. Fazendo as substituições, você vai encontrar um valor muito próximo a 14 kΩ. E aí podemos, na prática, utilizar um valor de 15K. Se você substituir nessa equação, esse valor deve ser superior a esta corrente IB calculada aqui para garantir a saturação. Será que isso realmente está correto? Vamos dar uma verificada no software, fazer a simulação deste circuito aqui, e aí fazer o teste prático na bancada, verificando essa forma de onda no osciloscópio. Vamos lá! Estamos aqui no LT Spice, vamos dar um New, eu clico F2, digito NPN e tenho o transistor bipolar de junção NPN. Clique com a direita, Pick New Transistor. Aqui está o 2N2222, damos um OK, show! Clico R, eu tenho resistor, Ctrl R eu rotaciono, F3 eu digito a Wire. Vamos renomear para resistor de base. E aqui, RC, resistor de coletor, F3, desenho, clico G no teclado e aí o emissor vai para o ground. F4 para labels, vamos chamar de VI, que é o mesmo nome do projeto teórico. F3 eu ligo na entrada. RB, vamos colocar 15K, que é o comercial mais próximo, e o RC vamos colocar 47 ohms. F4, label para o VCC. F4, VC, que será a nossa saída do circuito. Circuito montado com os respectivos componentes, falta adicionar as fontes. Damos um F2, volt, ok. Vamos precisar de duas fontes, G para adicionar o terra, F3 é o desenho. V1 vai ser 5 volts, F4, digito VCC. Com isso estou interligando este ponto a este, pois é o mesmo nome. F4, digito VI. Com isso estou interligando este ponto a este, pois é o mesmo nome. Entretanto, esta fonte aqui deve ser uma onda quadrada, um pulso retangular. Clico com a direita, Advanced. Então, Pulse. Vamos colocar o valor inicial 0, o V-on 5 volts. Tempo de subida, vamos colocar uns 15 nanosegundos, de descida também, para tentar emular uma onda quadrada não perfeita. T-on, vamos considerar meio milissegundo, 0,5, e o período 1 mili. Com isso eu terei uma onda quadrada
de 1 kHz, Dutch Cycle 50%. Beleza, é só dar um run, vamos simular por uns 15 milissegundos, ok. Na nossa VI, temos aí a nossa onda quadrada, e na nossa VC, temos a nossa inversão. Veja que aqui ele não está indo completamente a zero. Vamos comprovar o funcionamento na prática, ligando esse circuito em protoboard, aplicando a entrada com gerador de funções e medindo no osciloscópio real. Venha comigo! Sistema em funcionamento na bancada, os nossos dois resistores projetados, aqui aproximados para valores comerciais, o 2N2222. Estamos alimentando com 5 volts pela fonte de bancada, canal 2 do osciloscópio está no coletor do transistor, o emissor está para o ground, e aqui na entrada temos a base dele que vai para o resistor de 15K, onde estamos aplicando a onda quadrada de 1 kHz, uma amplitude de 5 volts, e o canal 1 do osciloscópio está monitorando isso. Vamos verificar agora a curva de resposta do sistema para este circuito. Vamos ver no osciloscópio. Veja que no osciloscópio temos o nosso sinal, uma amplitude de 3,4 volts aplicada do gerador de funções, e na saída os nossos 5 volts. Podemos ver que estamos em 2 volts por divisão, e temos o nosso inversor desenvolvido com o 2N2222, e aqui está a resposta do sistema. Dando um zoom máximo, podemos calcular o rise time, falling time e todas as características das curvas de eletrônica digital que vamos analisar mais detalhadamente no futuro aqui no curso. Veja que o sistema está chaveando corretamente, o nosso cálculo para a polarização funcionou, aí na prática está ok, belezinha. Então, mais um projeto aí no curso de eletrônica aplicada que será muito útil para os nossos projetos futuros, que a cada semana vamos evoluindo um pouco mais aqui no aprendizado para desenvolver sistemas bem interessantes e para você aprender a desenvolver seus próprios projetos em eletrônica. Muitos projetos muito interessantes vêm por aí, então continue sempre nos acompanhando. Esta foi mais uma videoaula do curso de eletrônica aplicada. Deixe seu like, clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com seus amigos. Aqui tem vídeo todo dia, muitos projetos, cursos e tutoriais para você conferir. Bastante conhecimento para você. Obrigado pela audiência de sempre e não esqueça de deixar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Valeu por assistir e nos siga em todas as redes sociais. Curta nossa fanpage no Facebook também. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!